tarde, pessoal. A gente vai estar retomando, tá? Alguns conteúdos, capítulos do primeiro bimestre, tá bom? A gente vai estudar nessa aula aqui o capítulo 3 e 4, onde vamos estar vendo novamente os pronomes, certo? O capítulo 5 não vamos trabalhar porque ele está mais voltado para gênero textual, né? Então, não fica muito, não é a gramática mais complexa, mais difícil, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem nele, vocês podem também estar mandando perguntas, tá? O capítulo 3, que tem como tema refletir para respeitar. Lembrando que estaremos também corrigindo algumas atividades do capítulo 4, algumas questões, né, as mais difíceis. E o capítulo 3, como vocês já sabem, a gente já estudou ele quando, né, estávamos tendo as aulas presenciais, fizemos as atividades e corrigimos todas. Então, a gente vai estar corrigindo só atividades do capítulo 4, ok? Algumas questões. Então, vamos lá. Pronome. O que são pronomes? Pronomes são termos que se referem às pessoas do discurso. Quem são essas pessoas? A primeira, segunda e terceira pessoa, né? A primeira é a pessoa que fala, segunda, com quem se fala e terceira, de quem ou de que se fala. Os pronomes representam ou acompanham um substantivo. Eles são divididos em 6 tipos: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Lembrando que os pronomes relativos, a gente não vai estar estudando eles nesse primeiro momento, ok? E o que são pronomes pessoais? Os pessoais são aqueles que representam as 3 pessoas envolvidas no processo de comunicação, que é o emissor, né, ou locutor, que é a primeira pessoa, que é quem fala. O receptor ou ouvinte, que é a segunda pessoa, com quem se fala. O assunto, né, que é a terceira pessoa, de que ou de quem se fala. E esses pronomes pessoais, eles ainda são classificados em retos ou oblíquos. E o que são pronomes retos? Vamos relembrar de novo? São os pronomes usados para indicar a pessoa do discurso que realiza a ação verbal. Por exemplo, eu tenho a frase, ela fez uma pergunta. Para mim saber qual é o pronome, conhecer, eu tenho que fazer uma pergunta para essa frase. Quem fez uma pergunta? Ela, entendeu? Então, ela aí é um pronome pessoal, porque ela é que está realizando a ação do verbo. Do mesmo jeito, com o segundo exemplo, nós fomos à aula. Quem foi à aula? Nós, entendeu? O nós aí é que pratica essa ação verbal. Então, automaticamente, ele é um pronome pessoal, certo? Temos também os oblíquos, que os pronomes oblíquos são aqueles usados para indicar a pessoa do discurso que recebe o efeito da ação do verbo. Por exemplo, quando entramos na sala, a professora nos informou a data da prova. A gente já está vendo aí em negrito, né, o nos, que é o pronome, né, dessa frase. Ele responde a uma pergunta do verbo. A gente tem sempre que estar fazendo essas perguntinhas para que a gente consiga entender, né, compreender. A professora informou a data da prova a quem? Eu estou fazendo uma pergunta para me identificar o meu pronome. A nós, que esse nós aqui se refere a nos, né? Que é a primeira pessoa do plural, ok? Até aí tá bom? E a gente vai ter também o que? Os pronomes pessoais de tratamento, que são palavras e expressões empregadas para dirigir-se à pessoa, né, a segunda pessoa do discurso. Ou seja, são pronomes, são palavras que eu vou utilizar quando eu estiver conversando com outra pessoa, né, com alguém. E esses pronomes, eles vão indicar o grau de formalidade exigido pela situação. Por exemplo, se o receptor, a pessoa que está conversando comigo, né,
é um amigo bem próximo de mim, eu vou tratá-lo com informalidade, né? Eu vou chamá-lo de você. Eu vou estar utilizando o pronome você. Se for uma pessoa mais velha, a gente trata, né, com um respeito, né? Com respeito, a gente usa o quê? Senhor ou senhora. Quando o tratamento ele exige uma formalidade, por exemplo, como uma autoridade, a gente deve usar Vossa Excelência, né? Que a gente vai estar nos referindo a políticos, oficiais e generais. Para mim falar, né, com um rei, com uma rainha, eu vou usar Vossa Majestade, príncipe e princesa, Vossa Alteza. Para o Papa, eu vou usar o quê? O pronome Vossa Santidade, né? E Vossa Senhoria também, ele é um pronome cerimonioso, ele é utilizado muito, principalmente em documentos oficiais, né? Por exemplo, você vai fazer um documento para o diretor da escola, falando alguma coisa, entendeu? Então, você vai utilizar esse pronome, Vossa Senhoria, certo? Aí a gente tem também o quê? Os pronomes possessivos. Como o nome já diz, né? Pronomes possessivos são o que indica posse, né? Atribui a posse de algo às pessoas do discurso, às pessoas que estão ali conversando. Eles concordam em gênero e número com o objeto possuído, ok? Quais são os pronomes possessivos, né? Meu, minha, meus e minhas, teu, tua, teus e tuas, seus, suas, seus e suas, certo? Dentro dos pronomes aqui, tem também, a gente vê o quê? As onomatopeias, né? Bem interessante, onomatopeias está seguindo esse padrão. Que essas onomatopeias, elas são um recurso fonético da língua portuguesa, com o qual as palavras podem ser criadas para representar sons dos objetos da natureza, animais e seres humanos. Por exemplo, o som, né, da buzina de um carro. Aí temos aqui o exemplo, pom, batendo na porta, toque, toque. As passadas, né, as pisadas de um cavalo, de um animal mais de grande porte. Aí tem ploc, ploc, né? Então, onomatopeias são isso aí, são recursos da língua portuguesa que vai emitir sons, né? E elas vêm do mesmo jeito que estão aqui nesses exemplos. São bem destacadas e com letras maiúsculas, ok? E dentro também a gente, nesse mesmo capítulo 3 a gente vai ver o quê? As interjeições, né? Que as interjeições, ela é uma classe de palavras que vai expressar sentimentos, emoções e estados de espírito, né? Do seu interlocutor. Na escrita, costumam ser seguidas de ponto de exclamação e de interrogação. Por exemplo, oba, que legal! Eu estou exprimindo o quê? Uma alegria, né? Ai, ui, dor. E ufa, alívio. Então, essas palavrinhas, né? Oba, que legal! Ai, ui, ufa, elas são interjeições, pois elas estão indicando sentimentos e emoções, ok? Mais para frente, pessoal, a gente tem aqui, continuando, né? O capítulo, o mesmo assunto do capítulo 3, nos pronomes de tratamentos. No capítulo 4, cidades sobre duas rodas. Voltando para os pronomes, a gente tem também os pronomes demonstrativos. Quais são? São aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto, ok? No espaço, por exemplo, vai indicar quando algo está perto, né, da pessoa que fala, né? Que seria, no caso, a primeira pessoa do discurso. Por exemplo, esta é a minha tia. Ao utilizar essa palavra esta, entendeu? Automaticamente, a gente já tem a noção de que a minha tia está próximo de mim, certo? Está próximo de mim, porque eu usei esta. Se eu usasse essa é minha tia, ela poderia estar mais próximo da pessoa com quem eu estou conversando,
ok? Como a gente vê aqui no exemplo. Esse, essa, indica que algo está perto da pessoa com quem a gente está falando, que no caso é a segunda pessoa do discurso. Aí temos o exemplo aqui. Essa é a nova colega de quem você me falou. Então, eu estou perguntando, né, para uma pessoa se essa é a colega. E pela expressão que eu usei essa e não esta, automaticamente eu já vou ter a noção de que a minha colega, de que a colega que ele me falou está mais próximo dele do que de mim, certo? Porque expressões como esse, essa e isso são usados para referir, para dizer que a pessoa, né, está mais próximo da que eu estou falando. E este, esta e isto, que ela está mais próximo de mim, a pessoa ou o objeto, tá bom? Temos também os pronomes aquele, aquela, aquilo. Eles indicam algo que está afastado, tanto da primeira pessoa do discurso, no caso eu, quanto da segunda pessoa, né? A pessoa com quem eu estou falando. Exemplo, aquela blusa que você deixou no quarto está suja? Aquela. Já dá para ter uma noção, né, de que a blusa está distante de mim e distante da pessoa com quem eu estou conversando, ok? Temos também os pronomes indefinidos. Os indefinidos, eles são aqueles que designam a terceira pessoa do discurso de modo vago, impreciso, genérico e indeterminado, certo? Eles podem ser variáveis, quais são? Qualquer, quaisquer, bastante, bastantes e etc. E o que são esses pronomes variáveis? São aqueles que vão concordar com gênero, né, e número. Eles vão mudar dentro de uma frase, vai depender do contexto. E tem aqueles invariáveis, que são alguém, ninguém, algo, tudo e etc. Percebam que esses pronomes invariáveis, vocês não vão vê-los com alteração nenhuma de frase alguma. Vocês jamais vão ver a palavra alguém, ninguém, algos, alga, não existe, né? Alga, no caso, como pronome, não. Sim, como uma planta, né, do mar, mas como pronome, não, ok? Então, por isso que eles são invariáveis, porque eles não mudam, eles apresentam uma única forma, certo? Temos também o quê? Os pronomes interrogativos, que são quais? São aqueles usados em frases que contêm perguntas, que podem ser interrogativas diretas ou indiretas. Esses pronomes interrogativos, quando eles vêm numa frase, né, de forma indireta, eles costumam vir mais no meio da frase, certo? E quando eles vêm de forma direta, eles vêm no começo da frase. Qual a sua idade? Entendeu? Qual? O qual aí é um pronome interrogativo, né? E é uma pergunta direta. Ele veio no começo. Se ele vier no meio de uma frase, ele é um pronome, mas ele está de forma indireta, uma pergunta indireta. Dentro desse conteúdo, pessoal, dos pronomes, a gente finaliza aqui com pronomes interrogativos, tá? Lembrando que os relativos vocês vão ver mais na frente, em capítulos futuros, tá? Temos o que? O numeral. E numeral, né, ele é uma classe de palavras usadas para indicar uma quantidade ou uma sequência numérica, tá? Já o algarismo é cada símbolo usado para representar um número. Por exemplo, aí, numeral 7 e 2, né? Está escrito 7 e 2, e o algarismo está o 7 e o 2. E esses numerais, eles se classificam em cardinais, ordinais, multiplicativo, fracionários e coletivos, né? A gente já estudou bastante eles. Os cardinais são quais? São aqueles que exprimem uma quantidade de pessoas, animais, objetos. Ordinais vão indicar uma ordem dos seres, primeiro, segundo, terceiro, né, de determinada série. Multiplicativos expressam a multiplicação de algo. Fracionários indica a divisão de algo em frações, ou seja, em partes. E temos também os coletivos, que eles designam um conjunto rigoroso de pessoas, né, de objetos e etc. Ok, gente? Até aí tudo bom? Então, eu separei algumas questões, tá, das atividades aqui de vocês,
da página 81 para a gente estar discutindo elas aqui, certo? Ele diz assim, na primeira pergunta da página 81, na letra A, releia o terceiro parágrafo do texto, observando os termos em destaque. Vocês vão voltar lá para o textozinho, tá? Do início de capítulo. Aí temos aqui, o parágrafo mesmo, se você não quiser retomar o texto, eu aconselho para você se familiarizar mais, lembrar de algo que esqueceu. Ele vai estar no quadrinho aqui no livro, mas se vocês quiserem retomar, eu aconselho, tá? Fica até melhor para tirar dúvidas posteriores também. A expressão destacada retoma uma informação já expressa anteriormente no texto. Que informação é essa? Aí tem o parágrafo e a palavra destacada aí é essa interação. Aí ele diz para você retornar o texto e ler o parágrafo da reportagem, né? Então, que informação é essa? Ele quer reforçar a informação de que um indivíduo pode usar mais de um meio de transporte, como carro, bicicleta, ônibus e etc. Certo? Então, a letra A, a primeira questão, essa é a resposta, tá bom? Letra B. Se a palavra interação for substituída por diálogo, que outra alteração deve ser feita na expressão em destaque? Né? O que vai mudar se essa palavra for substituída? Aí temos aí, ó, o termo essa, ele vai ter que ir para o masculino, né? Essa acompanha a palavra interação. Interação é no feminino. E diálogo está no masculino. Então, a gente teria que colocar esse, pois a palavra diálogo é um substantivo masculino, certo? E esses substantivos, esses pronomes aí, eles têm que concordar, tá bom? Concordar com toda a frase. Na página 83, a gente tem também, na quarta questão da 83, uma perguntinha que diz assim: com base no que você estudou, identifique um pronome indefinido na frase a seguir e indique se ele é variável ou invariável, se ele vai mudar ou não, né? Tem a frase, todos responderam a questionários sobre como se locomoviam. E aí, o que é que vocês acham, né? A gente encontrou assim, o pronome, qual é o pronome? É todos. E todos, ele é variável. Por quê? Ele apresenta uma flexão de número e ele está no plural. Pode ter também a palavra todo e todos, né? Então, essa é a resposta da quarta questão, ok? Na página 83 ainda temos a quinta questão, que diz, leia a frase a seguir. A pesquisa buscava saber qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental. A frase contém uma interrogação indireta, transforme em interrogativa direta. Lembra que eu falei que quando vier uma frase interrogativa indireta, o pronome ele vai estar lá no meio da frase. Aí a gente tem, ó, a pesquisa buscava saber qual, ou o pronome aí qual, ele está no meio. Eu vou ter que transformar ela em uma interrogativa direta. Então, eu vou trazer o qual lá para o começo da frase. Então, vai ficar como? Qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental? Aí tem, a pesquisa buscava saber. Lembrando que não é só trazer de todo jeito o pronome, não. Eu tenho que estar concordando ele, entendeu? Eu tenho que fazer as alterações necessárias para que a minha frase fique coerente, ok? Na letra B, ele diz, que palavra atribui à frase um sentido interrogativo? A palavra qual, né? O pronome qual, que já é um pronome interrogativo. Ele já tem essa ideia de questionamento, certo? A 6 aí, pessoal, gente, ela é pessoal. E lembrando, quando a gente retornar, tá, as nossas aulas presenciais, a gente vai terminar de corrigir todas as atividades, né? Todas as questões do capítulo 4 e 5, ok? Pois tchau, tá? Um abraço a todos e qualquer dúvida, chame lá no grupinho, tá? No WhatsApp. Um abraço.